ao crescimento populacional, mundialmente o mesmo é caracterizado pelo aumento do número de habitantes do planeta. Esse acontecimento decorre pelo fato do crescimento vegetativo, que é obtido através do saldo entre as taxas de natalidade e de mortalidade, ou seja, quando a taxa de natalidade é superior em relação à taxa de mortalidade. Então temos um crescimento vegetativo positivo, caso contrário a taxa é negativa. Eventualmente vale ressaltar que o aumento populacional ocorre de forma distinta conforme cada continente do planeta. Consequentemente, isso ocorre devido aos seguintes fatores: a qualidade de vida dos indivíduos, os avanços da medicina, as epidemias, as guerras e etc. Em vista disso, o crescimento populacional no mundo foi positivo nos últimos anos, em alguns locais. E segundo dados do relatório da ONU de 2019, é possível em que 2100 a população mundial chegue aos 11 bilhões de pessoas, tendo em vista que ocorreram diversas mudanças que, em conformidade com os fatores que citamos anteriormente, levaram a esse ponto. Sendo estes saneamento básico, tratamento de esgoto e planejamento urbano, além de infraestruturas que possibilitaram à população mundial viver mais e melhor. Embora haja tamanha amplificação, a população mundial não está distribuída de forma regular, já que há enormes áreas com vazios demográficos, como no continente da América do Sul e África, mas há também territórios pequenos que abrigam uma significativa quantidade de pessoas, fazendo-as viver em condições de superlotação em determinados locais. A matemática constitui-se em diversas áreas e com o crescimento populacional não se diferencia. Com o intuito de uma melhor compreensão sobre a dinâmica das populações, foram elaborados conceitos para medir a forma como o número de habitantes aumenta no mundo e em locais específicos. Esse tipo de medição é importante para ajudar na elaboração de políticas habitacionais, bem como para conceber metas futuras de ações coletivas e individuais. Perduram assim dois principais tipos de crescimento populacional: o crescimento absoluto e o crescimento vegetativo. Sobretudo, o crescimento absoluto é o número de nascimentos menos o número de óbitos somado ao saldo migratório dividido pela população total. Já o crescimento vegetativo representa a diferença entre a natalidade e a taxa de mortalidade. Consequentemente, desenvolveram modelos matemáticos elaborados a partir da utilização de três tipos de funções: a função exponencial, a função linear e a função logística, buscando distinguir como a incorporação de diferentes suposições e hipóteses na formulação dos modelos matemáticos podem evoluir. No modelo exponencial, a hipótese básica é que a população cresce sem qualquer restrição, não admitindo fatores que regulam seu crescimento, tais como epidemia, guerra, fome, entre outros. Supõe-se que o número total de indivíduos varia com o tempo, dependendo da quantidade presente em cada instante. Admitindo-se que a taxa de crescimento é contínua, o modelo exponencial é descrito pela função n igual a NO vezes E sobre R vezes T, onde NO é a população inicial, R é a taxa de crescimento e T é o tempo. Decorrente de que o modelo exponencial não prevê qualquer tipo de inibição para o crescimento populacional, o mesmo pode não ser adequado para representar o que ocorre em muitas populações a longo prazo. No modelo linear, a suposição básica é que a variação do número total de indivíduos é constante. Em outras palavras, admite-se que o acréscimo ou decréscimo da quantidade de indivíduos por um determinado período não varia com o tempo. Além disso, supõe-se que não há restrições nem tampouco limitações para o crescimento ou decrescimento, e, dessa forma, a população cresce ou decresce ilimitadamente. A concepção do modelo logístico supõe que a população sofre inibições naturais no seu crescimento, isto é, admite-se que a taxa de crescimento decresce com a população para pequenas quantidades de indivíduos quando não há escassez de recursos. O modelo comporta-se de forma análoga ao modelo exponencial. À medida que a população cresce, a competição entre os indivíduos faz com que a taxa de crescimento diminua, embora o número de indivíduos continue crescendo, sendo assim permitindo que há um nível populacional máximo que descreve a capacidade de suporte do meio. Uma vez atingido este nível, a população seria estável. A função que descreve este modelo é dada por N é igual a K vezes NO sobre NO mais, abre parênteses, K menos NO, fecha parênteses, multiplicado por E elevado a menos R vezes T, onde N é o número de indivíduos no instante T, K representa o valor limite da população, NO é a população inicial, F é a taxa de crescimento
e T é o tempo. Dessa forma, podemos concluir que a matemática pode ser uma aliada no que diz respeito à obtenção de dados geográficos, especificamente ao crescimento demográfico, uma vez que auxilia nos cálculos e funções determinando o crescimento populacional em determinado lugar ou em outras situações. Podemos observar ainda que há muitos outros modelos populacionais que podem ser elaborados a partir de fórmulas de funções e da incorporação de novas suposições.